Enquanto, olha só, pelo CPC, esse recurso de embargo de declaração interrompe o prazo para os demais recursos. Então, aqui, no juizado especial, suspende. Prazo, 5 dias. No prazo de 5 dias. Então, veja bem, você tem 10 dias para interpor o recurso inominado, que eu já vou falar. Se você apresenta embargo de declaração no 5º dia, após o julgamento dos embargos, só terá mais 5 dias para o recurso nominado. Quantos e quantos casos eu não vejo, não é, como advogado que sou, de colegas que perdem o prazo para o recurso inominado contra a sentença por não saber dessa informação que os embargos suspendem o prazo e não interrompem. Isso é muito importante. Então, você que está assistindo o programa, já tem essa informação, você não vai cometer este erro. Além dos embargos de declaração, admite-se contra a sentença o que eu acabei de colocar, o chamado recurso inominado. Não é apelação, é recurso inominado. Claro que funciona nos moldes de um recurso de apelação. Funciona nos moldes de um recurso de apelação, mas não é um recurso de apelação. O recurso cabível contra a sentença é o recurso inominado, isso é muito importante. Prazo, já disse, 10 dias. 10 dias, e esse tem preparo, tem que recolher o preparo. E quando que eu tenho que demonstrar o recolhimento do preparo? Após a apresentação das contrarrazões, geralmente. Geralmente após a apresentação das contrarrazões. Não é de um ato de interposição do recurso. E sim, no momento após a apresentação das contrarrazões. Tá? Após a admissibilidade. Então, cabe esse recurso inominado, que você vai impugnar o quê? A sentença que o juiz proferiu. O pedido desse recurso nominado pode ser tanto a anulação da sentença, quanto a reforma dela. Tanto torná-la sem efeito, como modificar o entendimento do próprio juiz. Tá? Esse recurso nominado, ele é julgado pelo colégio recursal do Juizado Especial Cível. Veja, ele não é julgado por um tribunal. Não, ele é julgado dentro do Juizado Especial pelo colégio recursal, que vai proferir uma decisão colegiada, que é um acórdão. E contra este acórdão só se admite recurso extraordinário, isto se houver negativa de vigência à Constituição. Não se admite recurso especial. Não se admite recurso especial. Ok? E o agravo? O agravo instrumento é o seguinte: alguns enunciados de alguns juizados especiais admitem o agravo de instrumento para o colégio recursal, mas não há previsão legal para o agravo de instrumento. Em tese, não cabe agravo de instrumento no Juizado Especial Cível. Ficamos, então, com os embargos de declaração, ficamos com o recurso inominado e com o recurso extraordinário. Ok? Vamos à próxima pergunta? Terceira pergunta. Professor, o Juizado Especial Cível Estadual tem as mesmas características do Juizado Especial Federal? Excelente, né? Juizado Especial Cível Estadual tem as mesmas características de um Juizado Especial Cível Federal? Será que as características são as mesmas? Sim. Na verdade, a motivação de um e de outro é a mesma. Casos de menor complexidade exigem uma solução mais rápida. Então, vamos criar juizados especiais para esses casos. E qual é o critério? O critério é sempre o valor da causa. Então, no Juizado Especial Cível, causas de até 40 salários mínimos. 40. Enquanto no Juizado Especial Federal, causas de até 60 salários mínimos. 60 salários mínimos. Tá? Mas tem alguns pontos interessantes. O Juizado Especial Cível, como nós já vimos, é sempre opção do autor. O autor escolhe o Juizado Especial Cível. Se ele quiser promover uma ação na Justiça Comum Estadual, ele pode. É opção dele. Portanto, costuma-se dizer que a competência do Juizado Especial Cível até 40 salários mínimos é relativa, pois eu escolho aonde eu quero que a minha demanda seja processada. Já o Juizado Especial Federal não é assim. O Juizado Especial Federal é obrigatório. Nas causas de até 60 salários mínimos, eu sou obrigado a procurar o Juizado Especial Federal. Eu não posso procurar a Justiça Comum Federal. Eu sou obrigado a buscar
esse juizado federal, tá? Então se diz que a competência do juizado especial federal é absoluta, pois eu não tenho opção. Outra diferença que eu entendo ser muito pertinente colocar é que o processo do juizado especial federal é eletrônico, é um processo eletrônico, o que o torna realmente muito mais rápido ainda. Ele é eletrônico, ele é digitalizado. Digitalizado. O que não ocorre, em regra, no juizado especial civil. Claro que não, né? No juizado especial civil estadual isso não vai acontecer. Mas no federal o processo é eletrônico. É eletrônico. E no juizado especial federal, você tem menos audiências, né, do que no juizado especial civil. É claro, eu vou procurar o juizado especial federal quando houver interesse da União, quando houver interesse de uma autarquia ou de uma empresa pública federal. Mas, nesses casos, dificilmente tem audiência. Daí, então, a aplicação desse processo eletrônico. No juizado especial civil, isso fica um pouco mais difícil, pelo princípio da oralidade, que nós comentamos agora há pouco. Lá vigora o princípio da oralidade, o que não acontece no juizado especial federal. Mas as características realmente são as mesmas. Em termos de celeridade, em termos de causas de menor complexidade, em termos de necessidade, também o juizado especial viabiliza o acesso à justiça, ficou muito melhor para aposentados e para tantas pessoas. Ok? Muito importante essa nossa consideração, hein? Ok? Vamos à próxima pergunta? Vamos lá. Professor, o juiz pode de ofício determinar tutelas de urgência? A pergunta é se o juiz pode, de ofício, no juizado especial, determinar tutelas de urgência. A primeira consideração que deve ser feita é: cabe tutelas de urgência no juizado especial civil estadual? Será que cabe tutela antecipada? Cabe cautelar no juizado especial civil? Essa é a questão mais importante nesse momento. Cabe, sem problema algum. É possível, sim, o requerimento de uma tutela antecipada com base no artigo 273 do CPC, no juizado especial civil. Por exemplo, o indivíduo ingressa com uma ação, e pede a exclusão do nome dele dos órgãos de proteção de crédito. Como é que ele faz isso? Através de um pedido de tutela antecipada. Então, é plenamente cabível. A tutela antecipada não tem problema. Quanto às cautelares, aí vai depender da espécie de cautelar. No meu modo de ver, a cautelar incidental é mais apropriada do que a cautelar preparatória. Porque assim passa a ser menos complexo. Vocês já imaginaram? Promove uma cautelar preparatória depois do futuro ação principal? Me parece incompatível com o juizado, embora alguns juizados admitam essa cautelar preparatória. O certo é que a cautelar chamada incidental, nominada ou inominada, mas é incidental, ela deve ser admitida. Ela deve ser admitida. Com alguns limites. Por exemplo, eu não posso promover incidentalmente uma cautelar de produção antecipada de provas que tenha por objeto uma prova pericial. Claro que não. Por quê? Porque a prova pericial é incompatível com o juizado. Também não posso promover uma medida cautelar, incidental ou não, de separação de corpos. Claro que não. Porque aí eu não vou ao juizado especial, não posso. Aí eu tenho que ir ao juízo da família. Então existem alguns limites. Mas que, sem dúvida alguma, é incidental e cabível, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Aliás, é importante que se utilize o juizado especial tutelas de urgência. Agora, a pergunta que foi feita: o juiz do juizado especial, e a pergunta tinha a seguinte intenção, me parece: o juiz do juizado especial, como ele é informal, como esse processo é informal, o juiz do juizado pode de ofício conceder uma tutela antecipada, já que é informal mesmo? Será que ele pode de ofício proteger o interesse de uma das partes? Falar: autor, eu vou aqui conceder a tutela antecipada de ofício para excluir seu nome do Serasa? Será que pode de ofício? A resposta é não. O juiz não pode de ofício conceder tutela antecipada ou qualquer tutela de urgência. Ah, Mena, mas eu já vi isso acontecer. Eu também, mas é um grande equívoco. O juiz não pode deduzir a urgência da parte, principalmente do autor. Ah, mas é uma senhora de 90 anos. Mas a senhora de 90 anos, evidentemente, tem que requerer a tutela antecipada. Aí você vai falar para mim: mas nas causas até 20 salários mínimos, não é? Até 20 salários mínimos ele pega
e promove sem advogado? Como